Bom dia, meus queridos alunos. A tia, todas as vezes que a tia começar a aula para vocês, lembrando que a tia está seguindo sempre o recadinho que vai para casa, o conteúdo que vai no recadinho. Então, fiquem atentos na aula, porque além das atividades que a tia corrige também na videoaula, a tia está dando conteúdo novo, porque nós estamos iniciando o nosso segundo semestre e nós estamos vendo o conteúdo novo. Então, segue o recadinho, sempre assistindo as aulas com o livro ao lado. Então, meus amores, o recadinho que foi para casa falando da América, formação histórica, é o capítulo que nós vamos trabalhar hoje. Neste capítulo, nós vamos traçar o perfil da formação histórica da América, tratando de suas origens, de sua descoberta pelos europeus e do processo de dominação sofrida pelos habitantes do território. Mostramos que esses habitantes possuíam uma peculiar formação de organização cultural, social e econômica, que foi descaracterizada e aniquilada pela conquista europeia. Da América pré-colombiana, essa organização e a notável estrutura que as terras americanas possuíam antes da chegada de Cristóvão Colombo, em que se destacavam as civilizações dos maias, dos astecas e dos incas. Nesse capítulo, nós vamos tratar sobre esses temas. Capítulo 9, página 126. Vocês observem aí esse mapa da formação histórica da América. América do Sul e América do Norte e América Central. Nós vamos trabalhar as diferentes nações indígenas. Nós vamos dividir as diferentes nações indígenas que habitavam na América, no período inicial da colonização, em dois grupos. Temos o primeiro grupo e o segundo grupo, sendo que o primeiro grupo é formado pelos agricultores, caçadores e coletores. Nele incluiremos os Sios da América do Norte e os Tupis-Guarani da América do Sul. No segundo grupo, é formado pelas grandes civilizações agrícolas. Como, por exemplo, dessas grandes civilizações agrárias, vamos estudar no livro de vocês, que vocês observem. Além do slide, você pode observar também no livro de vocês. Nós vamos estudar essas três civilizações: os maias, os astecas e os incas. Vimos aqui a localização das grandes civilizações agrárias, que você observe que inicia aqui, ó, da América do Norte, América Central, descendo para a América do Sul, ó. Você está vendo a setazinha aqui, ó? Começa aqui no México, há 3.000 anos, na América, hoje compreendida pela Península Yucatán, no México, aqui o México, até as cordilheiras dos Andes, passando por regiões do atual América Central. Alguns grupos de agricultores organizaram as instituições que exercem autoridade sobre habitantes de um território delimitado. Então, observe aqui, ó, essas civilizações ocuparam todo esse percurso aqui, ó, saindo aqui no México até as cordilheiras dos Andes, passando por a atual América Central. Esse foi o caminho percorrido pelas grandes civilizações agrárias. Nós vamos ver primeiro os astecas. Os astecas dominavam o Vale do México. Os astecas dominavam o Vale do México, ó, você observe aqui. Os astecas dominavam o Vale do México entre os séculos 14 e 16. Após
submeter essas regiões. Nós podemos observar os símbolos, alguns símbolos aí dos povos astecas, dos astecas. Diz a lenda asteca que o deus Huitzilopochtli prometeu conduzir o seu povo da região ao sul do atual Estados Unidos, até a área onde hoje está a capital do México. Ali deveria erguer um templo e construir uma cidade numa ilha rochosa, a qual se avistaria uma águia devorando uma serpente. Essa lenda aqui é referente à civilização astecas. Entre os integrantes da sociedade asteca havia grandes diferenças de povos e prestígio. O setor mais poderoso era integrado pelo imperador, pelos sacerdotes e por guerreiros e funcionários do Estado. Olha, essa civilização aqui, conta a lenda, né, que começaria aqui nos Estados Unidos até a capital do México. Detalhe da tônica, alguma região aqui da civilização, a fotografia daí representando a civilização dos astecas. Essa imagem aqui também vista aérea de Tenochtitlan. Tem no livro de vocês, na página 129, essa imagem. Outro setor era formado por comerciantes, artesãos e camponeses, obrigado a pagar tributos em produtos e em trabalho. As características políticas. A formação do império, a fundação da cidade em 1325, numa ilha do lago Texcoco, no México. A partir de Tenochtitlan, conquistaram cidades e povos vizinhos, formando um império. A guerra era uma das atividades centrais dos astecas. Por meio dela, dominava outras sociedades, obrigando-as a pagar tributos. Como eu havia falado para vocês, quem era obrigado a pagar tributos? Eram os artesãos, os comerciantes e os camponeses. Eles eram obrigados a pagar tributos em produtos e em trabalhos, e havia também uma classe de escravos. Então, pessoal, quem era obrigado a pagar tributos eram os comerciantes, os artesãos e os camponeses. Os tributos pagos pelos povos dominados transformaram Tenochtitlan em uma bela cidade. Estima-se que a cidade tivesse 300 mil habitantes e o império reunia 11 milhões de pessoas. Então, essa civilização dos astecas, você observe que não era pequena, não, era uma grande população. Era uma grande civilização para aquela época. A economia era basicamente agrícola, com a produção de quê? De milho, feijão, tabaco, algodão e cacau. Essa era a sua economia. Essa era a sua economia dos astecas. Ela baseava-se na agricultura, com o feijão, o milho, o tabaco e o algodão. Os astecas construíram terraços sobre as águas dos lagos, nos quais cultivavam flores, hortaliças, e eram pequenas ilhas artificiais, feitas com a lama das margens dos lagos. Então, essa civilização, se você pode observar, era bem organizada. As suas camadas sociais eram bem distribuídas. Tinha toda uma hierarquia nessa sociedade astecas. A religião era politeísta, os astecas eram politeístas e construíram templos para os deuses.
Essas são as religiões praticadas naquela época na civilização astecas. Organização social, a sociedade asteca também era originada e hierarquizada. Governo. Quem era o governo dos astecas? Governante semidivino, situava-se no topo da pirâmide social. Primeiro grupo social era composto pela aristocracia e pelos artesãos, de elites e comerciantes. O terceiro grupo, os camponeses e os escravos. Então, você pode observar que a civilização astecas, ela tinha toda uma hierarquia. Governo, primeiro grupo, que era a aristocracia e os artesãos. O terceiro grupo, que eram os camponeses e os escravos. Os aspectos culturais e científicos, os astecas possuíam uma escrita pictográfica, um sistema numérico vigesimal e um calendário solar. Até hoje, é possível admirar as pirâmides e as construções arquitetônicas imponentes, o que permite constatar a importância da região politelista na cultura asteca. O calendário asteca, a divisão dos meses. O calendário asteca dividia o ano em 18 meses de 20 dias, cada um representado por um símbolo. Então, ele tinha aqui toda essa representação que representava cada um dos meses, né? Ó, cada um desses meses aqui, ó, crocodilo, lagarta, serpente, o macaco, a égua, o coelho, a casa, o vento. Todos esses meses era representado por um símbolo. Poderia ser um animal ou mesmo símbolo de outro objeto. E era 18 meses e 20 dias. Que o total, o calendário asteca era 360 dias. Sendo, pessoal, que o nosso atual é 365 dias. Quando o ano é bissexto, é 366 dias. Mas o normal é 365 dias, diferentemente do calendário asteca, que era 360 dias. Na cultura astecas, também tinha o dia dos sacrifícios. Havia 5 dias especiais dedicados ao sacrifício. Dessa forma, completava os 365 dias do ano solar. Então, o ano normal dele era 360, com mais os 5 dias em especial ao sacrifício, completava 365 dias.